Salvete homines! Bom, vamos começar mais uma exposição da nossa série Caminhando pela Lei 6.015. Tendo o apoio aqui, para mim muito honroso, da ARPEN do estado de Goiás. Cumprimento o Dr. Tiago Gama e minha amiga Evelyn Valente. E em nome dos dois, peço que se receba aqui o meu agradecimento por todos os integrantes da ARPEN Goiânia. Meus cumprimentos também a todos aqueles que, de algum modo, ou seja no próprio dia em que se exibe pela primeira vez esta gravação, ou mais adiante, todos aqueles que frequentam aqui estas nossas exposições. Isso me dá um alento de continuar, na medida das minhas forças e também com as minhas deficiências, a prosseguir nessa tarefa de incentivo ao aprofundamento, ao estudo do direito notarial e registral, em particular aqui o direito registral, já que estamos tratando da Lei 6.015. Bom, estas exposições dessa série foram idealizadas por uma registradora civil lá do estado do Ceará, todo mundo sabe isso, né? Doutora Thaís Castelo Branco. Eu sempre faço questão de mencionar para tributar aqui o meu agradecimento pela ideia, que me pareceu muito boa. E é uma grande amiga e uma grande estudiosa dos registros públicos. Bom, nós vamos terminar hoje o tema, por sinal, de certo modo delicado, complexo, porque não há no Brasil muita prática disto, né? Relativamente ao direito real de uso. Vamos começar pela referência ao objeto material do uso e depois vamos prosseguir com algumas outras questões, em particular com a sua caracterização personalíssima. Um direito personalíssimo. Quando se trata do objeto material do uso, o que se quer saber é o seguinte: sobre quais coisas pode recair o direito de uso? Então, é aquilo que se chama de conteúdo do direito subjetivo de uso, objeto jurídico. Então, afinal de contas, eu posso usar o quê? Bom, no direito brasileiro, o objeto do direito de uso é o conjunto de poderes de uso e fruição limitada de uma coisa. Pode ser qualquer coisa. Essa coisa é o objeto material do direito. E o aspecto jurídico é o conjunto dos poderes de uso e fruição limitada dessa coisa. Então, qualquer coisa pode ser objeto do direito de uso, e aí nós vamos ter que verificar a sua limitação circunstancial para bem caracterizar essa hipótese do uso e distingui-la do usufruto. Não há no nosso Código Civil, nem havia no Código anterior, né, no Código Bevilacqua, uma norma específica acerca desse objeto material do direito de uso. O Código de Bevilacqua, né, o Código de 1916, dizia apenas que o usuário haveria de fruir a utilidade da coisa dada em uso. Bastava isso. E o Código atual, ainda mais conciso, diz assim: o usuário usará da coisa, ponto e basta. Não diz de que coisa se trata. A solução parece remeter-se ao 1413 do Código atual, dizendo que deva aplicar-se ao uso tudo o que não for contrário à sua natureza. E aí se vai recolher para a sua disciplina as disposições relativas ao usufruto. Então se aplicam as normas do usufruto, mas respeitada a natureza do uso. Veja aí uma referência à natureza das coisas, né, que o Código termina por admitir. E isso, então, vai se completar com um recurso à primeira parte de um outro dispositivo do Código, o artigo 1390. E lá está dito que o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis. Isso é uma norma bastante geral. Praticamente tudo pode levar ao uso. O conselheiro Lafayette, a quem eu
tantas vezes tenho feito referência aqui nesta exposição e até em outras exposições, eu gosto muito desse autor magnífico. Diz que o uso, instituído em separado, conserva os mesmos qualificativos, os mesmos atributos que lhes são inerentes, e aqui ele teve a grande observação, que lhes são inerentes quando ele usa a parte elementar do usufruto. Então, é o próprio direito de usar, diz o conselheiro Lafayette, tal como esse direito é exercido pelo usufrutuário. É nesta parte que é elemento do usufruto. Claro, o usufruto vai mais além, porque permite coisas que o uso não permite, mas há uma parte do usufruto que corresponde exatamente ao uso. Então, o objeto material do uso pode ser tanto uma coisa móvel quanto imóvel, desde que alheia. Claro, isso é um direito real sobre coisa alheia. E essa coisa móvel tem que ser dada sob a posse direta do usuário. Então, o usuário tem posse direta sobre coisa móvel ou imóvel alheia, e aí está uma caracterização do usufruto. Aqui a doutrina brasileira trata largamente deste assunto. Essa mesma doutrina civilista propende, entretanto, a afirmar que o uso não pode recair sobre coisa fungível ou consumível. É isso que antigamente se falava muito no quase-uso. O quase-uso é isso, ou seja, quando o uso recai sobre coisa fungível ou consumível. Eu não posso dar, a não ser que seja para exibir, não é? Esse era um exemplo frequente. Eu me lembro ainda dos meus tempos de faculdade. O professor Nicolau Naso dava isso como exemplo. Se eu levo uma garrafa de vinho para consumir, não só para exibir no local, isso não pode ser objeto de uso, porque vai ser consumido imediatamente. Então, a fungibilidade da coisa, ou seja, a sua consumibilidade, não pode levar a que a coisa seja objeto do uso. Tem que ser algo infungível. Então, o Orlando Gomes diz a propósito que não se trata propriamente de uma impossibilidade conceitual. Tanto não é que se a coisa não for para consumir, se for para exibir uma garrafa de vinho, então eu pego aí um Brunello de Montalcino, ou um Barolo, ou aqui um vinho argentino, bom aí, tem um vinho argentino muito bom chamado Judas, passe o nome. Em vez de ser para consumir, eu levo para exibir a garrafa em algum lugar. Bom, aqui ele deixa de ser uma coisa fungível, mas é a mesma coisa, né? Então, por isso diz bem Orlando Gomes que o problema não é de impossibilidade conceitual, mas sim é de um desvio de finalidade, que as coisas fungíveis ou infungíveis, elas têm uma finalidade, né? As coisas fungíveis são para ser consumidas, substituídas. Então, o que diz Orlando Gomes? O problema é que no uso é preciso salvaguardar a substância da coisa, substância rei. E isso se frustra quando se consome, porque então desaparece aquele destino permanente, perseverante, duradouro, de atendimento das necessidades dos beneficiários, dos usuários. O uso é para atender a necessidade do usuário e de sua família. E isso desaparece. Parece bem essa observação de Orlando Gomes. Mas é discutível. Se nós formos a outras legislações, haveria hipótese a discutir. Bom, então tudo pode ser objeto, qualquer coisa alheia pode ser objeto de uso, com suas limitações. Portanto, o uso é um direito sobre a coisa alheia, móvel e imóvel, limitadamente, mas aqui ele é constituído, passando para um outro ponto, intuito personae, ou seja, é um direito personalíssimo, com vistas a atender, como acabo de dizer, às necessidades do usuário e às necessidades de sua família. Isso está explícito no Código Civil, artigo 1412. Então, para logo, exatamente por isso, tens que, se o usufruto é instituído intuito personae, o uso é indivisível. Aliás, isso é uma doutrina que já havia sido sustentada ao tempo do Código de 16, aqui entre nós, por esse grande autor brasileiro que foi Carvalho Santos. Ele tem um Código Civil brasileiro interpretado, de vários volumes,
ainda utilíssimo para os dias de hoje, né? Carvalho Santos é excelente. Então ele se apoia numa doutrina italiana e diz que o uso é indivisível, ao contrário do que se passa com o usufruto. O usufruto é divisível, o uso não, porque o uso está restrito às necessidades pessoais do usuário e de sua família, e é por isso que ele não pode ser dividido. E essa doutrina depois, já antes de Carvalho Santos, havia sido afirmada pelo conselheiro Lafayette, e depois, por exemplo, entre outros autores, por Orlando Gomes, né? Mas vários autores seguem nessa mesma linha. Estou mencionando esses três com Carvalho Santos, porque para ter alguma ilustração do ponto. Bom, mas não é só a indivisibilidade que resulta desse caráter personalíssimo do direito real de uso, indivisível, mas também dessa natureza deriva a sua intransmissibilidade, ele não pode ser transmitido. Por isso, o professor Washington de Barros Monteiro, jurista aqui de São Paulo, contemporâneo, já morto há alguns anos, deixou uma obra magnífica, um curso de Direito Civil, depois foi atualizado pela professora Regina Beatriz, um trabalho muito interessante dela também, minha estimada amiga. Washington de Barros Monteiro fala que é um direito incessível. A professora Regina Beatriz é a presidente da ADIFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, e da qual associação eu tive aqui há pouco tempo a honra de ser generosamente convidado a integrá-la como membro honorário. Foi muito interessante, foi uma homenagem prestada pela professora Regina Beatriz e pela ADIFAS, que aprovou, né, o ato em assembleia, em vista aí da minha aposentadoria na magistratura de São Paulo. Fiquei muito satisfeito com isso. Mas parece que em julho, final de julho, meados de julho, eu devo participar de uma solenidade para a outorga solene, não é? Outorga cerimoniosa dessa honra, né? De ser membro honorário da ADIFAS. Bom, mas enfim, o uso é um direito incessível. Um professor português contemporâneo, Rui Pinto Duarte, que tem uma obra de direitos reais muito interessante, fala que ele é um direito que se caracteriza por sua não negociabilidade. Não pode ser desse, não pode transferir-se. Ou outro português, muito bem, Santos Justo, esse eu conheço pessoalmente, conheci lá em Coimbra. Fala, é também romanista, esse é um autor interessante. Fala em inalienabilidade do uso. Enfim, incessibilidade, intransmissibilidade, não negociabilidade, inalienabilidade, não pode ceder, ponto e basta. E isso está previsto no nosso Código Civil e implicitamente no nosso Código Civil, e explicitamente nós vamos retirar esses dados a partir de algumas indicações do Código de Processo Civil. Vamos lá, um dispositivo do Código de Processo Civil, o artigo 832, que diz que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera inalienáveis. E isto deve conjugar-se com o disposto num outro dispositivo, no artigo 833, que diz que os bens inalienáveis e os declarados por atos voluntários não sujeitos à execução são impenhoráveis. Bom, Carvalho Santos, que eu mencionei há pouco, diz, olha, há uma hipótese, entretanto, ele menciona uma doutrina francesa a respeito do assunto, se estriba nela, para dizer o seguinte, olha, tá bom, em princípio o uso não pode, o direito de uso não pode ser penhorado, porque ele é intuito personae e é, portanto, incessível, não é? Inalienável. No entanto, desde que autorizado pelo dominus, se o usuário pode ceder ou locar seu direito, então esse direito de uso passaria a ser penhorável. Pode ser considerado. Tem um apoio da doutrina francesa, como eu disse, e vem abonado pelo magistério de Carvalho Santos, o que não é pouco, claro. A natureza personalíssima do direito real de uso extrai-se diversamente do que ocorre com o usufruto, no sentido de que o exercício do direito de uso, em princípio, não pode ceder-se, já vimos. Ou seja,
Ele deve ser exercido pessoalmente. Aí, pô, não é só que ele não pode ceder-se como tal como direito, mas tampouco o exercício. O exercício também não pode ser cedido. O conselheiro Lafayette fala, não pode exercer-se por via de terceiros. Para a linguagem dos nossos dias, não pode ser delegado, né? Você está na moda falar em delegação para qualquer coisa. Então há uma proibição, um interdito à cessão do exercício do direito de uso, ou que não impede uma coisa, hein? Aqui é o ponto. Não impede a chamada perseverança no uso, que o dominus aplicava à coisa. Então, se o dono, portanto, já alocava a coisa, já arrendava a coisa, já alienava os seus frutos, o usuário pode continuar a empregá-la no mesmo sentido. Bom, já vimos aqui, já mencionei isso, que são aplicáveis ao uso, no caso brasileiro, naquilo que não for contrário à sua natureza, que se chama indicação da natureza das coisas, que está com previsão no nosso Código Civil, as disposições relativas ao usufruto, de maneira que o direito real de uso pode constituir-se tal como usufruto, não se admitindo, contudo, aqui é um ponto importante, a instituição do uso legal. O uso legal que não se admite, embora caiba o usufruto legal. Esse é um ponto importante. Também pode o uso, esse é um tema muito interessante, adquirir-se por uso capião. Mas aqui é interessante, no direito português está proibida a uso capião quanto aos direitos de uso e de habitação. No direito brasileiro, não. Esse grande autor brasileiro, talvez o maior conhecedor que há de uso capião no Brasil, tem uma grande obra, o Tratado de Uso Capião, uma verdadeira vulgata acerca dessa matéria, que é o meu grande amigo Benedito Silveira Ribeiro. Ele diz que ao usuário é possível valer-se da uso capião para a constituição de direito de uso, nas mesmas condições estabelecidas para o usufruto. Então, aqui temos que admitir, então, esse é o ponto que interessa aos registradores, né? Caberia o processo extrajudicial para declarar seu uso capião do direito de uso. É interessante. Eu não sei de nenhum caso, até porque o direito de uso é de expressão fenomênica muito pequena, expressão sociológica muito pequena no Brasil, tanto quanto eu saiba. E não vi nenhum caso até hoje, nem ouvi menção sobre prescrição aquisitiva, ou seja, uso capião de direito de uso, especialmente no âmbito da atividade extrajudicial. Mas que é possível, é possível. E quanto à extinção do direito de uso, também se aplica às causas de extinção do usufruto, que nós andamos vendo há algum tempo atrás. Mas lembremos que se o não uso causa a extinção do usufruto, né, na forma da lei, já, por outro lado, ela não extingue o direito de uso. O não uso não extingue o direito de uso. Extingue o usufruto, mas não o direito de uso. Agora, a outra coisa que pode levar à extinção do direito de uso, aí sim, é a cessação da necessidade pessoal ou familiar que justificou a instituição. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel e descubro que uma pessoa, Tício, e sua família são necessitados, precisam morar em algum lugar, então eu deixo que eles usem o imóvel. Não vou falar de moradia, porque senão vai passar para o campo da habitação, que nós vamos ver adiante. Outra coisa, eu tenho um terreno, eu deixo que eles usem para fazer um plantio e fruir daquilo, comer das coisas que plantaram, da horta. Aí, de repente, o Tício recebe uma herança muito grande, fica bem de vida, fica milionário, e cessaram as necessidades dele e de sua família. Então, não há mais necessidade do uso. Foi concedido intuito persona e para atender às necessidades do usuário e de sua família. Desaparecida essa necessidade, desaparece, então, assim, o direito de uso. E isto não significa, não se confunde com a ideia do não uso. É uma coisa diversa, porque desapareceu por o motivo, o fundamento pelo qual se havia concedido o direito de uso. Bom, ficamos por aqui. Vamos na semana que vem, não, daqui a 15 dias, prosseguir com um novo tema. Acho que é
habitação agora que vem pela frente. Coisas também ainda pouco utilizadas, mas noblesse oblige. Nós temos que tratar disso porque está presente na lei, nós estamos caminhando pela Lei 6.015, ou como me disse uma interessantíssima, simpaticíssima e competente tabeliã ou registradora, agora eu não me lembro. Enfim, uma senhora elegantíssima. Aí de Goiás, de Goiânia, passeando pela Lei 6.015. Achei muito boa a expressão. Mas estamos usando caminhando, agora vai ficar caminhando, mas que a expressão passeando me parecia melhor, parecia. Muito bem. Novamente agradeço a todos, particular saudação ao Dr. Tiago Gama e a minha amiga Evelyn, e valete hominem.